queridos, como vocês estão? Tudo certo, gente? Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso encontro semanal de ciências. Mas e aí? Conseguiram fazer as atividades? Vá, falem aí um pouquinho. Fale, pelo menos para quem está do seu lado aí, né? Porque eu não vou conseguir ouvir nada. Mas tudo bem. Estou aqui torcendo para que esteja tudo certo aí com vocês, para que vocês estejam conseguindo realizar todas as atividades, né? Não deixe de fazer nenhuma delas. Enfim, que estejamos progredindo, não é? É o que interessa. Gente, vamos fazer o reforço da aula da semana passada. Tá todo mundo ligadinho aí no que foi que a gente viu durante a semana passada? Estão lembrados, né? Falamos de substâncias puras, não foi? De substâncias. Vamos lá. Nós vamos encontrar em nosso livro, na página 188 a 193. Vem comigo. Então, gente, olha aí, em nosso livro nós falamos sobre misturas, substâncias e misturas, né? E essas questões, vocês conseguiram encontrar a resposta para elas? Vamos lá. Quando colocamos óleo de cozinha e água em um copo, eles se misturam? Não se misturam, não é? Acabam se separando, o óleo fica por cima. Mas como podemos diferenciar substâncias visualmente parecidas, como a água e o álcool? Né? Se você colocar em um copo a água, em outro copo álcool, elas vão ser praticamente iguais, né? A cor vai dar a mesma coisa. Como é que a gente pode diferenciar essas substâncias? Vai ser através de quê? De suas propriedades, né? De suas propriedades. As propriedades específicas. Cada substância tem as suas propriedades específicas, né? Existem as propriedades gerais e existem as propriedades específicas. Mas cada uma difere da outra. Então, nós veremos a densidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Tudo isso caracteriza essa substância. Qual é a diferença entre uma substância pura e uma mistura de substâncias? Tá? É bem simples, né, de entender. A substância pura é formada por um único elemento, né, um único componente. Já a mistura de substâncias vão ter mais de um elemento, né? Então, ela fica uma substância composta. Acaba sendo uma mistura, né? Mistura de substâncias. E como separar os componentes de uma mistura de água e areia? É fácil? É fácil, né? Você consegue separar a água e a areia? O que é que você pode fazer para separar? Hã? Se eu coar essa água, a areia não vai ficar no coador? Ou se eu deixar simplesmente descansar um pouquinho, a areia vai se decantar, né, no fundo do recipiente e acaba se separando da água, não é? A outra pergunta: quais são as diferenças entre massa crua de um bolo e o bolo depois de assado? E aí, houve transformação? Houve, não é? Antes, na massa crua é uma coisa, né? Depois que ela assa, acaba se tornando outra bem diferente, né? Então, a massa crua de um bolo, ela não sofreu ainda as transformações, né? Enquanto depois de assada, ela já está transformada. E a última pergunta: de onde vem a gasolina e o diesel que usamos em veículos? Todo mundo já sabe que são derivados do petróleo, não é? Então, é a partir do petróleo. Gente, nós falamos aí sobre a identificação de substâncias puras. Como é que a gente vai saber se uma substância é pura ou não? Aí foram dados exemplos, né? Ou a água, o leite e o granito. Todos são misturas de substâncias. Então, o que é que tem no leite? Tem água, tem lactose, tem sais minerais, tem proteínas, gorduras, vitaminas e muitas outras substâncias. E embora você não veja, quando bebe água, também está ingerindo vários sais minerais, além de um pouco de gases dissolvidos na água. Olha aí. E o granito, como você já viu, né, lá no início das aulas, no capítulo 1, ele é uma rocha e é formada
por uma mistura de minerais. Então, cada pontinho desse aí, ó, esses chuviscos todos que tem nela é porque ela, não é, ela tem uma mistura de minerais, né? Não é só um mineral, são vários minerais. Quais? O quartzo, que é o branco, o feldespato, que é o cinza, e a mica, que é preta, certo? Olha aí, quando pensamos em algo puro, ou o termo pureza, quando a gente fala assim da água pura, é água pura. A ideia que vem à nossa mente é que é uma água sem contaminação, uma água boa para ser consumida, não é? É água pura, certo? Mas em ciência, quando a gente fala em substâncias puras, a gente se refere àquelas formadas por um único componente, como é o caso do gás oxigênio. No gás oxigênio, é feito só por oxigênio. Já se a gente pensar no gás carbônico, é um gás também, né? Mas aí ele já não é puro, porque ele é feito de carbono e de oxigênio. Então já vão ser duas substâncias, né? Dois elementos. Aí no caso do ar, não é que a gente fala em ar puro, vamos respirar o ar puro. Mas o ar não é puro, porque ele é formado por vários gases, né? Inclusive o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio. O nitrogênio, lembram que é o que tem maior quantidade na atmosfera? Muito bem. Então, gente, tanto no nosso dia a dia quanto na natureza, não é muito comum encontrarmos substâncias puras, né? A maioria delas vem todas misturadas, certo? Mas, vamos ler essa caixinha de texto aí para saber mais. Sistema Internacional de Unidades. Você já ouviu falar sobre isso? Olha só. Para facilitar a comunicação, os cientistas preferem usar um único grupo de unidades de medida. O Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, nesse sistema, a unidade de comprimento é o metro. Então, é tipo assim, uma unidade padrão, o metro. Não é? Para medir muitas coisas, você é usada o metro. A de volume é o metro cúbico. E a de massa é o quilograma. Então, é a unidade padrão. Também são usados múltiplos e submúltiplos dessas grandezas, não é? Então, tanto menores quanto maiores. Vamos continuar. Nós também falamos em ponto de fusão e de ebulição. Estão lembrados do que se refere? Ponto de fusão e de ebulição. Lembra o que é fusão? A fusão é a passagem, né, da água ou de outra substância, né, de um estado físico para outro. Quais são esses estados? É do sólido para o líquido, não é? Por exemplo, aqui nessa montanha, onde tem geleiras, aí, olha, a água está congelada, tem gelo em cima. Aí o gelo começa a derreter e a água desce em forma líquida. Então, nesse momento aqui, acontece a fusão. Muito bem. E qual a temperatura? O que é que precisa, não é? Para essa água fazer, para acontecer a fusão. Vamos lá. Olha aqui. Vamos saber um pouco mais sobre as mudanças de estado da água e de outras substâncias. Olha aqui. À medida que se fornece energia em forma de calor a um pedaço de gelo, né? Gelo não é sólido? Sua temperatura vai subindo até chegar a 0 graus Celsius. Até 0 graus. A partir desse momento, o calor passa a provocar a mudança no estado sólido para o líquido. Então, é nesse momento, né, quando chega a 0 grau, que o gelo começa a derreter. Então, a fusão acontece. Enquanto houver água nos dois estados, né, porque ele não derrete de uma hora para outra, assim, rápido, né? Ele vai derretendo, derretendo até não ter mais gelo nenhum. Então, enquanto tem água, tanto no gelo, no sólido quanto no líquido, essa temperatura, né, a temperatura desse sistema vai se manter em 0. Então, ela não vai ser alterada. Somente depois que não tiver mais gelo, né, que já estiver toda no estado líquido, depois que o gelo já derreteu todo, é que a temperatura vai começar a subir, né? Porque quanto mais aquece, mais ela sobe, não é assim? O mesmo vale para o processo inverso, né? Solidificação. O que é solidificação? É o contrário agora. Quando a água deixa o estado líquido e passa para o estado sólido. Por exemplo, quando a gente coloca a água no congelador.
né, lá na geladeira, na nossa casa. Aí quando ela atinge a temperatura do zero, aí começa então a congelar, certo? Portanto, durante a fusão e a solidificação, a temperatura do sistema formado por água líquida e gelo permanece constante. Vou ler o texto aqui. Congelamento curioso. Para vocês aqui. Olha só, gente. Eita, meu Deus, passei demais aqui. Congelamento curioso. Pense no seguinte experimento. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho do espaço. Você pega um copo com água quente e outro com água fria. Coloca os dois no congelador. Com qual dos recipientes a água vai virar gelo mais depressa? Aposto que você respondeu que a água fria congela mais rápido. O curioso é que a resposta certa nem sempre é essa. Olha só. A lógica nos faz pensar que quanto mais quente a água estiver, mais vai demorar a congelar. Mas isso não é uma verdade absoluta. A água quente pode congelar mais rápido do que a água na temperatura ambiente. Parece estranho e é mesmo. Até hoje, nenhuma pesquisa conseguiu explicar direito por que isso acontece. O fenômeno é chamado de efeito Mpeba. E tem esse nome porque foi descoberto por Erasmo Mpeba, um tanzaniano que fez suas primeiras observações científicas sobre congelamento de água quando tinha apenas 13 anos. Olha o nome do cara, Erasmo Mpeba. Mas muito bem, entenderam, né? Você sabia disso? Todo dia a gente aprende um pouco, né, gente? Aí, continuando. A temperatura de todas as substâncias puras permanece constante durante a fusão ou a solidificação. A temperatura de fusão do ouro ao nível do mar, por exemplo, é de 1064 graus. Então, dizemos que o ponto de fusão, né, ou a temperatura de fusão ou de solidificação do ouro é 1064 graus. Muito bem. Cada substância tem um ponto de fusão específico. Então, o ouro tem o seu ponto, o ferro tem o seu ponto, a água tem o seu ponto e por aí vai. Olha aí. O ponto de fusão é uma propriedade que ajuda a identificar as substâncias. Além de ter um ponto de fusão específico, cada substância também tem um ponto de ebulição específico, ou uma temperatura de ebulição. Essa propriedade também nos ajuda a identificar a substância. Sob pressão de 1 atm, né, que é a temperatura ao nível do mar, o ponto de ebulição da água é de 100 graus. A partir de 100 graus, a água já começa a ferver. Quando a gente está falando de ebulição, a gente está falando de fervura, não é? Então, com 100 graus, a água começa a ferver. O do mercúrio é 357. E o do ferro, olha, gente, quantos graus? 3.000 graus. Então, da mesma forma, cada substância entra em ebulição a uma temperatura em determinada pressão. Então, você vai ver que em um local com a altitude diferente, essa temperatura de ebulição, né, vai ser diferente também para as mesmas substâncias. Assim como na fusão, durante a ebulição, a temperatura da substância não se altera. Então, somente depois que a mudança de estado se completa, é que a temperatura da substância começa a aumentar. Então, agora você já deve ter compreendido que uma maneira de diferenciar substâncias bem parecidas é pela análise de suas propriedades, que são chamadas de propriedades específicas da matéria. Então, gente, nós falamos de ponto de fusão e de ebulição. Nós vimos que cada substância tem o seu ponto de fusão específico, não é? O seu ponto de ebulição específico. É uma forma de aprender a diferenciar as substâncias. Aquelas principalmente que a gente não consegue diferenciar olhando, não é? Aquelas que são bastante parecidas. Outra propriedade que nós vimos foi a densidade, que é uma propriedade específica também. E vamos lá, toda matéria tem massa que pode ser medida em uma balança.
E toda matéria ocupa lugar no espaço, ou seja, ela tem volume. Então, por exemplo, em relação à massa, pode-se ter 1 quilograma de arroz e 1 quilograma de água. Em relação ao volume, pode-se ter 1 litro de água e 1 litro de leite. Agora imagine a seguinte situação, né? Colocar um dos pratos de uma balança um peso de chumbo e no outro prato um peso de alumínio, ambos com o mesmo volume. Então imagine assim, você pegar como tem aí a barra, né? Do mesmo tamanho, do mesmo volume, a barra. Será que o mesmo volume deles corresponde ao mesmo peso? Será que eles têm obrigatoriamente que ter o mesmo peso? Não, porque um vai ser diferente do outro, a não ser que fosse pesado. Se fosse 1 quilo de um e 1 quilo de outro, tudo bem, que não daria diferença, né? Mas digamos que a gente pega o formato de uma caixinha, do tamanho de uma caixinha, e de alguns centímetros, e os dois com o mesmo tamanho, mas não quer dizer que tenham o mesmo peso. Olha aí, note que o prato que fica mais baixo é aquele que está o peso do chumbo. Isso acontece porque sua massa é maior que a do peso do alumínio. Então, esses materiais, eles se diferem na relação entre massa e volume, a qual chamamos de densidade. Essa é a densidade, certo? Eles diferem com relação à massa e o volume. Aí nós vimos até a maneira de encontrar a densidade, né? A massa sobre o volume. Muito bem, gente. Vamos continuar. Vimos os exemplos do petróleo. Lembra aí do petróleo no Nordeste, né? No nosso Nordeste, nas praias, que era que acontecia. Ele ficava boiando, né? A densidade diferente. Combustíveis adulterados. Às vezes, jornais relatam que postos de combustíveis foram interditados por vender combustíveis adulterados. Como essas misturas são homogêneas, o consumidor não identifica a fraude apenas pela observação do líquido. Mas a fraude pode ser descoberta porque diferentes misturas têm diferentes densidades. Uma mistura de álcool e água, por exemplo, tem densidade intermediária entre 1000 a 0,790. Olha aí, a densidade da água é 1000, a densidade do álcool comum é 0,790. Quer dizer, 1000 não, né, gente? 1,000. A densidade varia com a composição da mistura. O mesmo vale para a mistura de gasolina e outros componentes. Nas bombas de combustíveis, há equipamentos chamados densímetros, que são calibrados de acordo com a densidade das misturas. Se, por exemplo, houver mais água no álcool vendido no posto ou mais álcool na gasolina do que o permitido pela legislação brasileira, a medida da densidade indica a fraude. Olha aqui o aparelho do ladinho, dá para vocês enxergarem aí, né? Olha aí a densidade, o densímetro. Muito bem, gente. Agora vamos para a nossa atividade. Aliás, a atividade é para vocês fazerem um resumo sobre o que nós acabamos de falar. Então vejam com atenção, procurem fazer uma listinha assim dos tópicos principais que nós falamos, certo? Vou voltar aqui. Olha aí. Nós falamos sobre a identificação de substâncias puras. Então procure ver quando uma substância é pura ou não, para você estar falando, certo? Nós também falamos dos pontos de fusão e ebulição. Então, explique do que se trata cada um deles. E pode dar exemplos, né? No seu resumo. Olha aí. Veja o que lhe chama mais atenção no assunto, né? O que você acha que é mais importante. Lembre lá de que cada elemento, cada substância tem o seu ponto de fusão, né? Tem seu ponto de ebulição. A questão da temperatura, né? Que ela se mantém até que o processo tenha acontecido, né? A fusão ou a solidificação, que a temperatura se mantém, certo? Fale sobre a densidade, né? O que seria a densidade, né? Olha aí, como encontrar a densidade de um material.
cite exemplos. E também você pode estar falando sobre os combustíveis adulterados, né? Que está completamente relacionado à medida da densidade, certo? Então, vocês vão fazer o resumo geral do que acabou de ver, né, nessa aula, do que vocês acabaram de estudar aí no seu livro, e vai enviar para o seu professor, tá bom? Então, até daqui a pouco, né, a gente se encontra na nossa segunda videoaula da semana. Então, tchauzinho.